Olá, meus, posso assim chamar amigos, do canal do YouTube. Tenho aí aqui amigos, tenho aqui pessoas da família. Tem um tempo que eu não faço uma gravação como essa de vídeo, E eu vim já há um bom tempo pensando no alguns textos para que eu pudesse estar aqui passando para vocês, comentando, refletindo. E já há um bom tempo eu venho pensando nesse texto. O objetivo do canal é sempre falar das Escrituras, trazer conhecimentos, das Escrituras. Por enquanto tem sido sempre esse objetivo, ainda não vi um outro objetivo para esse canal, mas o objetivo maior mesmo é trazer todo tipo de conhecimento possível sobre os textos sagrados. E um dos textos que tem falado muito a minha alma é o texto de João capítulo 8, principalmente o verso 36. João, discípulo, que até então é filho do trovão, e passou uma vez ter um encontro com Yoshua, seu discípulo amado. Nós vamos ver lá nas suas epístolas que isso é bem visível, E pensando, refletindo João 8 ele começa aqueles grupos, que sempre perseguiu, sempre buscou a pegar Yoshua de uma forma, assim, de surpresa, para apontar algum tipo de erro ou de falha por causa dos seus ensinamentos e das suas afirmações. E João capítulo 8, então, aqueles grupos, os fariseus, saduceus, eram três, o mais importante, fariseus, saduceus, escribas. Então, no capítulo 8, João relata que um desses grupos, ele vai até Yoshua. No versículo 8 vai dizer: Yoshua, porém, foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo e apareceu de novo no templo. Todo o povo se reuniu em volta dele e ele se assentou para os ensinar. O mestre da lei e os fariseus trouxeram a Yoshua uma mulher apanhada em adultério. Alguns já conhecem esse texto. Então, toda aquela situação, e de repentemente Cristo ele fala o seguinte para aqueles que trouxeram somente a mulher, porque no livro de Deuteronômio vai deixar claro, que tem que ser o homem e a mulher. Se é adultério, tem que ser os dois. E aqueles homens não fizeram isso. Eu falei Deuteronômio, mas Levítico 20:10 também fala sobre a questão dessa lei, do adultério. Se não fala isso na minha memória, Levítico 20:10. E aí, Cristo, então, ele diz, João, que estava agachado, escrevendo. Então, Yoshua, ele se coloca, vamos dizer assim, ereto, e fala para aquelas pessoas que trouxeram aquela mulher. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diz o texto que a partir do mais velho, todos saíram daquele lugar. Ou seja, Cristo ele foi no ponto, Cristo tocou na alma de cada um deles. E começou, diz o texto, do mais velho, ou seja, aquele que tem
uma experiência de vida maior. Começar por eles perceberam que aquela situação ali não era para eles. Porque a parte mais difícil do homem, né, é reconhecer o seu erro. A parte mais difícil do homem é reconhecer que ele é escravo do pecado. Ele acha que é livre. Nós achamos que somos livres, mas na verdade não somos livres. Somos escravos do pecado devido à queda, ao pecado original. E com base nisso, é que faz sentido a vinda de Oxum a esse mundo para libertar aqueles que precisam, necessitam de ser libertos. Então Cristo, uma vez que fala isso, essa palavra, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, então do mais velho começa a sair todos, e fica somente aquela mulher e Yoshua. E João vai dizer que Yoshua então volta, né, a escrever, depois ele volta a ficar ereto de novo, volta a erguer-se e fala para aquela mulher, cadê os seus acusadores? E ela diz, Senhor, não tem ninguém, foram todos embora. E Cristo fala algo para aquela mulher, né, que é interessante, no verso 11, nem eu, respondeu ela, ninguém, Senhor, está mais aqui. Disse-lhe Yoshua, que ele havia perguntado, cadê os seus acusadores? Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. E aquela mulher foi, nós não sabemos se ela abandonou ou não, mas a bem da verdade é que Cristo então continua ali e aquele grupo, né, seleto, aquele grupo de religiosos, começa então a dialogar, a contender ali com Cristo, com Yoshua, e fazendo algumas indagações, algumas perguntas a respeito da sua identidade, a respeito da sua natureza. Então Cristo vai respondendo para eles. Que ele testifica daquilo que o Pai lhe falou, eles questionam, perguntam quem é o Pai dele, que testemunho seria esse. Cristo fala a respeito deles que eles iriam crucificá-los, eles não estavam, até aquele momento, eles não tinham ideia disso. Aí ficam questionando que se Cristo iria cometer suicídio, que o Yoshua estava dizendo a respeito, né, disso, de morte. Mas no final de tudo, onde o final até chegar ao 36, Cristo vai então, antes do 36, Cristo então vai dizendo para eles, né, da sua natureza, que ele voltaria para onde ele veio, e eles, se não entendesse isso, vou colocar isso aqui, mas até então para eles isso não estava claro, se o Yoshua não os libertasse, eles iriam morrer em pecado. O pecado que eu falo é o pecado, né, que trouxe a morte, o pecado de Eva e de Adão. E aí alguns alguns versos a partir do 30 em diante, 30 até o 35, fala que alguns daqueles fariseus, aquele grupo religioso que tinham ali, saduceus, né, que seguiam ali, tentando de alguma forma, como eu havia dito,
pegar Yoshua numa falha, fala que alguns acreditaram nele, creram nele, né? Alguns religiosos creram nele, e tinha também ali uma questão da multidão. E aí Cristo vai falar no verso 31 assim, ó, e disse Yoshua aos judeus que criam nele: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará, o 32. Mas só que eles vão questionar o verso 33, que como eles podem ser escravos se eles eram filhos de Abraão. Eles não eram escravos. Percebe que então eles continuam cegos espiritualmente falando dentro da sua religiosidade. E esse é o ponto que tem me levado à reflexão, é que durante muitos anos tenho percebido essa cegueira espiritual, essa cegueira religiosa nos dias de hoje, dentro dos templos religiosos. Pessoas achando que são libertas, pessoas achando que o Espírito habita no corpo dela, pessoas porque tem algum cargo, alguma função especial, acham que estão dentro desse reino. E se você ler não só o capítulo 8 de João, mas ler o Evangelho de carreirinha, todos nós iremos perceber que esse reino ele é totalmente diferente, ele é oposto daquilo que está sendo vivido. Nem vou falar ensinado, mas vivido. O verso 36 vai dizer o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo, ele veio a esse mundo, Yoshua veio a esse mundo para nos libertar de tudo que é humano. Ele veio nos libertar da natureza decaída. Ele veio nos apresentar a sua graça irresistível, uma vez que ele quer salvar alguém, seja quem for. Ele não vai pedir a minha, a sua opinião, ele vai salvar quem ele quer salvar. E uma vez que ele salvar essa pessoa, essa alma, ele vai libertar ela do pecado original, ele vai libertar ela de todas as mazelas que possam existir nessa vida. Eu gostaria que você pensasse nisso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado original, livre da religiosidade, como é o caso aqui do texto. O pecado original deixou o homem cego para tudo. O pecado original levou o homem a se tornar autodependente. E a bem da verdade, o homem, ele não é dependente. Eu não sou, você não é. Nós somos escravos. E Cristo vai dizer que 37, 6 que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque as minhas palavras não penetram em vós. Mais uma vez, Cristo vai falar, tocar
não só no exterior daqueles homens, não é isso. Cristo ele vem, está trabalhando o interior daqueles homens. Então Cristo vai dizer que aqueles religiosos, que aquela multidão que seguia ele, iria há pouco tempo matá-lo, pendurá-lo no madeiro, torná-lo maldito, como diz assim a lei. Então eu e você, nós precisamos ser libertos por Cristo. Não por palavras dizendo que eu sou liberto, eu sou porque eu sou batizado, porque eu pertenço a uma denominação, nada disso. A liberdade de Cristo, uma vez que o Yeshua nos liberta, ele nos liberta não só fisicamente de coisas materiais, mas ele nos liberta também mentalmente. A transformação que ele faz começa aqui e vai estar refletindo no nosso exterior. Pense mais nisso e até a próxima. Shalom Adonai.